Hoje eu quero começar a nossa reflexão bíblica, o sermão deste momento, fazendo algumas perguntas retóricas, levando você a refletir sobre pontos que são importantes e que nós devemos constantemente ter claro em nosso pensamento. A primeira pergunta que eu trago à nossa reflexão nesse instante é: será que você vê Deus construindo contextos? Deus como o Senhor da história, que ao teu redor constrói acontecimentos? Uma segunda pergunta, trazida para nossa reflexão como uma pergunta retórica: será que nós percebemos Deus agindo em nossas vidas? Você consegue perceber a mão de Deus agindo na tua caminhada? Você visualiza a mão de Deus fechando oportunidades, impedindo-lhe de caminhar e ir adiante em determinada direção, porém abrindo portas, oportunidades em outra direção, mostrando a você um caminho a se percorrer? Estas perguntas, estes questionamentos são importantes que nós o façamos periodicamente. Temos observado o Senhor presente em nossa vida dessa maneira? E quando as coisas não são tão claras assim, quando a ação de Deus não parece ser tão visível, quando o direcionamento de Deus parece não ser tão objetivo, como é que você se sente? Que pensamentos lhe vêm ao coração? Pois eu quero compartilhar contigo nesse momento a palavra de Deus no texto que se encontra em Esther, capítulo 6, em versículos 1 a 12. Esther, capítulo 6, versículos 1 a 12. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isto? Nada lhes foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Raamã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Raamã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Raamã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Raamã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Raamã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Então respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade
e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Raamã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Raamã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Raamã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Feche seus olhos, vamos suplicar a Deus a direção do Senhor. Pai amado, diante da Tua graça e misericórdia, nós te suplicamos que a iluminação do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, para compreendermos o que a Tua palavra nos diz e entendermos, ó Pai, os princípios do Senhor, para que os coloquemos em prática no nosso dia a dia e assim glorifiquemos o Teu nome, em nome de Cristo. Amém. O livro de Esther possui um gênero literário que nós intitulamos de narrativo, ou seja, ele narra acontecimentos históricos reais. Ele fala de uma história que de fato aconteceu, é verídico. Não é uma parábola, não é uma alegoria, mas sim um fato real que aconteceu, como está registrado. Os acontecimentos do livro de Esther aconteceram 60 anos após a concretização do Templo de Jerusalém. Observando a história mais detalhadamente, vemos que em determinado período a Babilônia captura e leva cativo o povo de Deus. Depois o Império Persa captura a Babilônia e Ciro permite aos judeus reconstruírem o templo de Jerusalém. E agora estamos nós, há mais ou menos 60 anos depois da reconstrução do templo de Jerusalém. E temos muitos judeus morando nas principais cidades do império, e inclusive na capital, cidade grande. Muito embora desde de um século antes, alguns judeus se destacavam em cargos de influência, em cargos de proeminência. Foi exatamente a situação de Daniel e também dos amigos de Daniel. E num período de Esther, a própria Esther assume o posto de rainha. E seu primo Mordecai, que também assume o papel de pai adotivo, é enaltecido. Havia grande opressão, perseguição contra os judeus que mantinham a sua fidelidade ao Senhor. No capítulo 3 de Esther, no versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: então disse Raamã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre
as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. De fato, o povo do Senhor, que servia fielmente a Deus, enfrentava a perseguição de Ramã, a acusação de Ramã, e dessa maneira eram oprimidos, deste modo eram perseguidos. A perseguição e ira de Ramã, o primeiro-ministro do rei, era tremendamente feroz contra os nossos irmãos do passado, colocando em risco de morte todo um povo, toda uma nação. No livro de Esther, não encontramos o nome Deus. Em nenhum momento aparece essa expressão. No entanto, a ação de Deus é constante em cada uma das páginas do livro de Esther. Deus, de fato, se faz presente na história. E nenhum fato da história segue adiante sem que Deus esteja envolvido, sem que Deus tenha o controle. E é justamente no capítulo de número 6 que percebemos que Deus manobra a história a favor de seu povo fiel. Deus manobra a história a favor de seu povo fiel. Capítulo 6 é o auge do registro do livro de Esther. Capítulo 6 é o ponto mais alto, é o ponto de virada principal neste livro. Antes do capítulo 6, antes deste texto que nós estamos lendo, é possível perceber como Ramã, o primeiro-ministro do rei, era feroz como inimigo contra os judeus. Observe a palavra de Deus em Esther, capítulo 3, agora versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: Vendo, pois, Ramã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. A ira, a raiva de Ramã contra aquela atitude de Mordecai não se inclinar diante dele, um dos principais ministros do rei, se não o principal ministro do rei, trouxe uma ira tão grande ao coração de Ramã, que ele pensou consigo, então, não, eu vou pesar minha mão, mas não vou pesar minha mão sobre Mordecai, vou pesar sobre todo o povo de Mordecai. Eu vou acabar com esse povo. Veja tamanho furor do coração deste homem chamado Ramã, direcionado não apenas para um judeu, mas para todo um povo. Era assim, e de fato, uma grande oposição se levantando contra o povo de Deus. Era sim uma perseguição aberta contra o povo de Deus. Observe na palavra de Deus, em Esther, capítulo 7, versículo 9 e 10. Portanto, depois da passagem principal de nossa reflexão nesse momento. Esther, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10.
aonde é possível perceber o trágico fim de Ramã. Ramã sendo morto no lugar de quem ele queria matar. Então, capítulo 7 de Esther, versículo 9 e 10, diz assim: Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Veja que trágico fim teve Ramã. Que trágico fim teve Ramã. Projetava a sua ira, perseguição e opressão contra o povo de Deus, os fiéis do Senhor. No entanto, passado a história e num contexto que nós veremos, é o próprio opressor contra o povo de Deus que é agora vitimado, que é agora morto numa forca de 50 côvados de altura, aproximadamente 25 metros de altura. A ira de Ramã contra Mordecai era tão grande que ele queria que muitos vissem Mordecai pendurado naquela forca. No entanto, depois de Deus manobrar a história, é o próprio Ramã que acaba sendo enforcado na forca que ele havia preparado para o povo de Deus. É nesse capítulo 6, portanto, que temos o fato que mudou a história a favor do povo de Deus. E nós vamos observar, então, desde o versículo 1, Esther, capítulo 6, verso 1, uma releitura, a palavra de Deus nos diz: Naquela noite, o rei não pôde dormir. E ponto e vírgula. Eu acho maravilhoso ponto e vírgula, porque de fato o ponto e vírgula no texto diz para nós o seguinte: para um pouquinho, pensa um pouquinho, mas depois continue, porque o texto não parou. E é aqui que nós vamos parar um pouquinho e refletir. Naquela noite o rei não pôde dormir, ponto e vírgula. O rei perdeu o sono. Numa bela noite em que o rei estava no seu quarto, pronto para dormir, ele perde o sono. Simplesmente não consegue adormecer. E é interessantíssimo esse fato, porque é partindo desse fato que uma sequência de acontecimentos se sucedem. Ele não consegue adormecer, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos outros personagens da palavra de Deus que são trabalhados, que são tocados, que são convocados, que são-lhes tirado o sono. De fato, Deus tem domínio, inclusive sobre o sono. Podemos dizer que Deus controla o sono, dando inquietação muitas vezes. E é o que acontece com o Faraó. No tempo de José, no Egito, Deus dá inquietação ao Faraó no tempo de José, no Egito, com pesadelos. Ao ponto que José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. E o próprio José diz que esses sonhos são sonhos que Deus
estaria mostrando ao faraó o que haveria de suceder nos próximos anos, de fartura e depois de escassez. Temos, portanto, Deus relacionado à questão do sono, inquietações e o próprio sonho no período do faraó. Percebemos isso também, o domínio de Deus sobre a noite, sobre o sono, quando nos lembramos do chamado de Samuel para o ministério. Então o menino vai dormir, o sacerdote vai dormir, e de repente ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta rapidamente, vai até o sacerdote e pergunta: eis-me aqui, o que você queria comigo? E o sacerdote diz: não te chamei, volta a dormir. E ele volta a dormir. Depois novamente: Samuel, Samuel. Ele levanta mais uma vez, vai até o sacerdote e pergunta: eu estou aqui, o que tu queres comigo? E o sacerdote responde: olha, eu não te chamei. Próxima vez que você ouvir a voz te chamando, responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E temos então a revelação para nós de que quem estava chamando a Samuel era de fato o Senhor, nas horas da noite, tirando-lhe o sono. E assim, fazendo o duplo chamado, Samuel, Samuel, que caracteriza um chamado para o ministério. Encontramos também Davi falando da relação de Deus com a noite, com o sono. Davi, no livro dos Salmos, afirma que a paz, a tranquilidade, o sossego para dormir vem do Senhor, vem de Deus. No Salmo de número 4, versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. É possível deitar e pegar no sono tranquilamente quando se confia no Senhor. Deus dá tranquilidade para dormir. Deus está relacionado, de certo modo, com isso. Voltando para o livro de Esther, a insônia do rei foi providência de Deus. A insônia do rei foi a manobra de Deus dirigindo a história a favor do povo do Senhor. Às vezes não é possível, não é claro, não é compreendível a nós, no primeiro momento, o que Deus está fazendo na história. Como que Ele está dirigindo. Mas, de fato, Deus dirige a história. A manobra da história está aqui, iniciada no contexto em que nós estamos lendo, na insônia do rei. O registro memorial é outra demonstração de que Deus está manobrando a história no período de Esther. Voltemos à palavra. Naquela noite, versículo 1, Esther 6:1, naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Veja que interessante que o rei ele perde o sono e
ele tem uma ideia. Espera lá, eu estou sem sono, então agora eu quero ouvir uma história. Eu quero que abram lá o livro dos feitos memoráveis. Eu quero que abra lá o diário, né? Eu quero que abra o livro de história dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos aqui do reino. E eu quero ouvir. Quem sabe eu consigo dormir, né? Eu quero ouvir aí as boas informações, as boas notícias da história, o que já aconteceu e que foi muito bom. E o que nós temos registrado no livro dos feitos memoráveis? Versículo 2 claramente nos diz: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, que tinham procurado matar o rei Assuero. O rei perde o sono, pede para ouvir uma leitura, o livro dos feitos memoráveis, encontra o registro sobre Mordecai e como ele salvou a vida do rei em tempos anteriores. A atitude do justo Mordecai não tinha sido recompensado no momento em que ele havia agido. Não havia sido destacado Mordecai quando ele, de fato, resolve denunciar Bigtã e Teres e salvar a vida do rei. Nada havia sido feito naquele momento exato em que a vida do rei havia sido poupada mediante a intervenção aí de Mordecai. Porém estava registrado e no devido momento foi recordada. Perceba que interessante. Ramã estava a ponto de matar Mordecai. Já tinha feito a forca de 25 metros de altura. E agora bastava ele chegar ao rei e falar: rei, vamos matar Mordecai. Ele não quis se curvar. Ele estava indo em direção ao rei para falar sobre isso, nesse exato momento da noite. E o que acontece? O rei perde o sono, a primeira coisa. O rei resolve ouvir uma história. O livro destacado para este momento é o livro dos feitos memoráveis. No livro dos feitos memoráveis está registrado a história de Mordecai e como ele, na sua atitude, salva a vida do rei Assuero. E nada tinha sido feito naquela ocasião em que a vida do rei foi poupada. E pode ser que alguém diga: coincidência, né? Mas não há coincidência. Coincidências não existem. É interessante como às vezes aquilo que você faz pode não ser reconhecido no momento. Aquilo que você realiza pode não ser destacado no momento. Mas não esqueça de uma coisa: Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas que você faz. Os homens importantes podem desprezar as atitudes das pessoas simples. Pode ser que aquela pessoa de destaque não viu o que você fez a favor dela. Mas Deus jamais deixa escapar coisa alguma da história de cada um de nós sem que Ele veja. Deus vê todas as coisas. E todas as coisas se encaixam, de certa maneira, no planejamento de Deus, no planejamento do Senhor. De modo que está então registrado. E nada havia sido feito ainda, porque justamente agora era o momento, preparado por Deus para a grande virada da história,
para o momento em que o povo de Deus ia ser livre da perseguição no período de Ester. E a glória toda ia ser dada a Deus, que maneja a história, como maneja a tua história, a minha história. Por fim, temos o versículo de número 6, que eu quero destacar nesse instante. Entrou Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Veja que situação curiosa. Ramã tinha em seu coração, mesmo perseguindo o povo de Deus, do grande Deus que libertou os hebreus do Egito, que fez cruzar o Mar Vermelho, que deu libertações ao povo do Senhor, Criador de todas as coisas. Ramã tinha no seu coração o ser honrado pelo rei. E ele julgava: olha, o rei vai querer me honrar. Ele perguntou para mim porque ele vai... Então eu vou botar aqui uma situação extremamente intensa e maravilhosa. Vamos botar a roupa do rei na pessoa que o rei quer honrar. Vamos colocar o sujeito em cima do cavalo do rei. Vamos fazer com que o sujeito passe pela praça da cidade e que um dos seus principais príncipes fale a todo o povo em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O que ele não sabia é que a pessoa que ia ser honrada era a mesma pessoa que ele, Ramã, estava projetando matar. O desejo do rei em honrar aquele que havia sido instrumento de Deus para preservar a vida do rei, ou seja, o desejo do rei de honrar a Mordecai, está dentro dos propósitos de Deus, do Deus que manobra a história a favor do seu povo. O Deus que manobra a história a favor do seu povo, povo que Ramã queria matar, exterminar completamente. Deus inverte a situação, preservando o seu povo. Que grande bênção do Senhor fazer parte de um povo tão bem cuidado como é o povo do Senhor. O rei honra Mordecai, ainda que nos pareça tardio. Perceba, talvez alguém pudesse falar: poxa, mas Mordecai fez algo lá no passado e ninguém viu. Mordecai fez uma situação, montou uma situação ali que preservou a vida do rei. E ninguém fez nada, ninguém nem agradeceu a Mordecai. Mas Deus tem o tempo certo e utiliza os elementos de modo certo, no tempo certo. Ainda que o homem não tenha visto e pareça tardio a recompensa a Mordecai, Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. A providência do Senhor é sempre certa. Deus manobra a história a favor do seu povo. E em toda essa circunstância que nós estamos passando, com o coronavírus, com várias intempéries da natureza, com essa situação que estamos vivenciando,
de limitações na vida social. A igreja, o povo de Deus, tem experimentado do Senhor a bem-aventurança de continuar levando adiante o Evangelho e de ver Deus trabalhando a história. E devemos nos perguntar: Senhor, por que todas essas coisas estão acontecendo? Há com certeza um propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a igreja do Senhor. É um momento para nós, talvez, experimentarmos uma reviravolta na vida da igreja, em que daremos a atenção que merece às nossas famílias, a leitura da palavra de Deus no nosso lar, o culto em família, dentro de casa. É um momento em que a igreja terá as portas do templo talvez fechada, mas o Evangelho sem fronteiras indo adiante pela internet, de modo global, onde o Evangelho avança grandemente. E tantas pessoas e tantos lugares podem ouvir a palavra de Deus. As igrejas e o Evangelho têm ganhado com mais ênfase as rotas ao redor do globo, por intermédio da internet. Mas eu quero voltar mais uma vez para as páginas da Escritura e percebermos que em Cristo também vemos como Deus manobra a história em favor do seu povo fiel. Primeira coisa, tendo o pecado entrado no mundo por meio de Adão, e percebemos a situação do pecado original, o problema agora instalado na humanidade. Vemos Cristo prometido como solução para o problema do pecado. E todo o acontecimento em que Deus vai manuseando a história, vai trabalhando a história, fazendo com que o seu povo seja abençoado em momentos de correção e em momentos também de livramento. Deus prepara todo um contexto para a vinda de Jesus. Um império dominante, o Império Romano, uma só língua dominante, o grego, especificamente o grego koiné, falado em todo o Império Romano, possibilitando que a mensagem que fosse pregada em determinado lugar do império, do grande Império Romano, também pudesse ser compreendida na outra extremidade deste mesmo império, e uma grande e vasta extensão de terra pudesse ouvir claramente a palavra de Deus. Esse Império Romano, motivado pelas conquistas, constrói estradas por todo o seu império, estradas pavimentadas, rotas seguras de viagem, do qual a igreja também se utiliza, e do qual o Evangelho vai se propagando, e Deus dessa maneira manuseando a história a favor do seu povo. O nascimento de Jesus Cristo, vindo então, nesse exato momento, onde havia facilidade de língua, paz em todo o império,
estradas pavimentadas, fáceis de se percorrer e seguras. Encontramos também a segurança que Deus dá no nascimento de Jesus. A proteção de Deus sendo destacada, ressaltada. A José e Maria, enquanto a perseguição passava a ser intensa contra as crianças nascidas naquele período, o Senhor protegendo o seu povo. Se a situação está difícil, se há dificuldades na tua vida, se nós estamos enfrentando problemas, eu quero que você comece a refletir que Deus tem a história nas mãos. E a história é trabalhada por Deus a favor do povo fiel do Senhor. Por isso, mantenha-se fiel ao Senhor. Mantenha-se firme com Deus. Leve a mensagem do Senhor por onde você for. Experimente da comunhão intensa com Deus, no meio de toda essa situação que nós vivemos nos nossos dias, de turbulência global. Deus está no controle. E de certo modo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero concluir lendo uma passagem. Salmo de número 121. Nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitarás aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 1 a 8. No meio de toda a turbulência global, o Senhor dirige a história para o bem daqueles que são fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Vamos orar nesse instante? Pai amado, te damos graças pela tua palavra que nos mostra que a história não corre solta. Te damos graças, ó Pai, pela tua palavra que nos mostra que o Senhor tem o controle e o domínio sobre toda a história. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor dá sempre uma reviravolta na história, Senhor, preservando o povo fiel do Senhor, sempre um remanescente do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te suplicamos, ó Pai, que a cada dia aumente no coração de cada um de nós esta convicção de que o Senhor tem cuidado do seu povo. Nós te louvamos pela tua palavra que nos traz esta compreensão. Nós te louvamos pelo teu Santo Espírito que comunica isso em nossos corações. Em nome de Cristo que nós oramos agradecidos e suplicantes. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz, e que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito para serem testemunhas vivas do Senhor,
estejam visíveis na vida de cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Ondas que banham a areia, o pó que levanta do chão, e a água da chuva remoçando o verde das folhas de uma plantação. Os ventos movendo as nuvens nos céus e o sol que aquece o coração são as evidências da soberania do Deus autor da criação. E eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda a honra e toda a glória ao Deus da minha salvação. Com o coração contrito, te entrego a minha adoração. Assustador do trovão e o vento forte e impetuoso da fúria de um furacão. A beleza do pássaro livre a voar e o potro no campo a correr manifestam tua glória, tua santidade, tua majestade e poder. E eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda a honra e toda a glória ao Deus da minha salvação.